O HPV é extremamente comum. A probabilidade de infecção chega a 91,3% nos homens e 84,6% nas mulheres. Um estudo realizado no Brasil, nas capitais e no Distrito Federal, apontou que 54,6% dos participantes tinham HPV e a idade média dos entrevistados foi de 20 anos. Vocês podem pensar que a maioria deles estavam na gandaia, eram solteiros e etc. Mas não foi. A maioria informou estar numa relação afetiva estável, 41% namorando, 33% casados ou morando com um parceiro e o resto estava sem relacionamento. Então, vocês entendem, por exemplo, que a idade média de 20 anos, 54% já tinham HPV. Isso já colabora com a primeira frase que eu disse no vídeo, a primeira sentença da questão de você ter 91% de probabilidade de infecção nos homens em algum momento da vida. E aí a gente entende por que a campanha do HPV é voltada para quem? Para quem ainda não iniciou a vida sexual, devido ao risco quase que certeiro de você adquirir isso sem a vacina em algum momento da sua vida. Então, nas meninas é de 9 a 14 anos, nos meninos de 11 a 14 anos. A gente sabe que o HPV começou a ter uma rampa de fake news desde 2014, sendo muito atacados. E em 2019, ano passado, começou um rumor muito forte lá no Acre por causa de alguns efeitos adversos da vacina e que esse ano o Ministério da Saúde chegou a intervir. Antes de eu explicar o caso lá do Acre, a gente precisa lembrar que existe cerca de 150 tipos de HPV, né, desse vírus, e que 13 são capazes de causar câncer. Quero trazer alguns dados relevantes para vocês. O HPV está relacionado a 99% dos casos de câncer de colo de útero, 63% dos casos de câncer de pênis, 91% dos casos de câncer de ânus, 75% dos casos de câncer de vagina, 72% dos casos de câncer de orofaringe, 69% dos casos de vulva. Além do vírus também acarretar verrugas genitais, um importante problema para a saúde pública. Foi um grande avanço da medicina a relação de um vírus com câncer. Veja, quando a gente pensa em câncer, a gente pensa no quê? Em células se dividindo loucamente, problemas genéticos, mas com o HPV, a gente vê a relação de um vírus com câncer. Foi uma grande descoberta, realmente, e eu quero trazer alguns resultados já da campanha do Ministério da Saúde. De 5 a 8 anos após a introdução da vacina quadrivalente no sistema público, houve redução de prevalência do HPV, HPV 16 e 18, um tipo de HPV, um que também é conhecido por causar câncer, né? Em 83% nas meninas de 13 a 19 anos e 66% nas mulheres de 20 a 24 anos e 37% nas mulheres de 25 a 29 anos. Então veja que a redução da prevalência do HPV foi altíssima, 83% nas meninas de 13 a 19 anos. Ou seja, meninas que ainda não tiveram contato e que ali que a gente tem que investir. Porque a gente tem que justamente dar antes, quando é criança ainda, para impedir que lá na frente ela tenha a ter câncer. Mas houve uma campanha maciça por parte de pastores, pais, com a ideia que isso induziria um comportamento de risco, o que também foi comprovado que não. Eles compararam os grupos que recebiam a vacina, que não receberam a vacina, e viram que o grupo que recebeu a vacina não induziu comportamento de risco nenhum, não tem nada a ver. Por que eu tô falando isso? Em 2019 começou uma campanha mais intensa, páginas no Facebook, grupos, etc., principalmente coordenadas por mães, né, contando os casos de suas filhas que tiveram esse ou aquele efeito adverso. E aí as proporções começaram a aumentar e chegou no Ministério da Saúde que precisou intervir.
Aconteceu que 80 meninas tiveram algum sintoma, principalmente relacionado com dor de cabeça, desmaio, convulsão. Bom, o que precisou acontecer? Chegou no diretor de Vigilância em Saúde e Doenças Infecto-Parasitárias, o Júlio Croda, meu ex-professor, chamaram o pessoal lá da USP, psiquiatras, enfim, para analisar os casos e deu o que a gente sabia, né? Os médicos bem informados já sabiam o que é. Uma epidemia psicossomática, psicológica. Veja, as meninas já estão, desde 2014, saindo fake news acerca do HPV. A gente já sabe que existe síncope vasogênica. A gente já sabe que uma série de pacientes, ao se deparar com uma agulha, uma vacina, começa a desmaiar, ficar branco, passar mal, começa a suar frio. Então, existe a síncope vasogênica que você encontra na minha playlist de neurologia, eu explicando melhor. Existe também casos de epilepsia, que a epilepsia tem vários tipos, né, uma coisa só, que aparecem em adolescente. Eles analisaram um grupo de 12 meninas que estavam com epilepsia, né, com crises, epilepsia não, com crises epilépticas. Dessas 12 meninas, 2 realmente era verdadeiro, com feito de exame na cabeça, etc., que naturalmente num grupo de jovens pode começar a apresentar crises nessa idade, e as outras não tinha causa orgânica nenhuma, era puro estresse, ansiedade, isso e aquilo, precisando de um tratamento psiquiátrico nesse caso. Eu lembro dessa época porque esse meu ex-professor estava tentando explicar para os jornalistas que estavam realmente achando que era uma culpa da vacina, não era. Ou que não tem causa. Não, tem causa. A causa é psicológica. Existe uma causa. O que não existe é uma relação causa e efeito com a vacina. A gente pensar que é a substância que está ali na vacina que fez esse mal. Não é. É os outros fatores associados ali. A mãe, a vacina, a amiguinha foi lá tomar e passou mal, aí eu vou já sabendo que eu vou passar mal e você realmente passa mal. Inclusive, o psiquiatra lá da USP que foi ouvido, ele ainda lembrou de que em relação às epidemias de doenças psicogênicas, que aconteceu, por exemplo, em setembro de 2001, lá nos Estados Unidos. Então, várias pessoas começaram a achar que estavam contaminadas por antraz, por sabim, e de vez em quando isso acontece em alguns pontos localizados. Muitas pessoas com os mesmos sintomas, sem uma causa orgânica definida. Mais um ponto importante. O Croda, na época, ele ainda lembrou, existia pessoas que estavam se aproveitando daquele momento lá no Acre para oferecer um tratamento alternativo para o HPV e se aproveitando da fragilidade das famílias que estavam precisando de ajuda. Ele ainda lembrou que qualquer médico que desse respaldo a algum desses tratamentos alternativos seria denunciado pelo Ministério da Saúde ao CFM, porque o médico tem a obrigação de reconhecer o que é uma síncope, uma doença psicológica, o que é uma causa orgânica. Se não sabe, repassa para o colega, mas não pode aumentar o bafafá e a boataria em relação ao HPV. Bom, eu vou deixar aqui linkado as fontes que eu usei. Não deixe de comentar, compartilhar, curtir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!